Então, boa tarde a todas, todes, todos. É um prazer enorme estar aqui. Nós vamos dar início agora à banca de avaliação do memorial que faz parte do processo de progressão funcional para a professora titular da professora, nossa colega, desculpem que eu estou admitindo aqui as pessoas, da nossa colega, a professora Maria da Glória Magalhães dos Reis, do Departamento de Teoria Literária e Literatura da Universidade de Brasília. Então, sejam todas bem-vindas. Esse é um rito bastante importante na nossa carreira docente, é a última fase de progressão funcional, é um momento de nós revermos as nossas trajetórias também, e eu tenho certeza de que nós vamos passar uma tarde muito produtiva no sentido dos afetos, de troca de afetos e de experiências aqui. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, as nossas professoras, membros dessa comissão, a professora doutora Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, da Universidade de São Paulo, que era membro titular desta banca, infelizmente não pôde estar presente nesse momento por um problema de saúde, e está sendo substituída aqui, muito gentilmente, pela professora doutora Neuda Alves do Lago, da Universidade Federal de Goiás. Então, muito obrigada, professora Neuda, pela sua presença. Temos também a presença da professora doutora Ângela Leite Lopes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Ângela, também muito obrigada. E a professora doutora Josilene Pinheiro Maris, da Universidade Federal de Campina Grande. Professora Josilene também. É um prazer estar compartilhando essa banca com mulheres tão maravilhosas. E então, como é que vai funcionar o nosso rito aqui? A professora Maria da Glória tem até 60 minutos para fazer a sua apresentação. Ela já me adiantou que não tomará tanto tempo. Ela vai compartilhar uns slides e vai apresentar uma parte do material que ela está defendendo no seu memorial, que foi entregue antes para a banca. Tá? Nesse processo, para que todas compreendam, né, porque essa é uma banca pública, existem duas opções. A professora pode fazer um memorial descrevendo a sua trajetória acadêmica ou uma tese. A professora Maria da Glória optou por escrever um memorial bastante especial que nós já vamos escutar aqui com um formato muito específico, né? E então, a professora Glória vai fazer a sua apresentação e depois nós passamos à arguição na seguinte ordem. Vamos começar com a professora Neuda e aí faremos um pequeno intervalo para esticar as pernas, tomar uma aguinha. Retornamos aqui e passamos então para as arguições da professora Ângela Leite Lopes e da professora Josilene Pinheiro Maris. A cada arguição tem também um tempo de resposta da professora Glória. No final, a banca se reúne em separado numa outra sala online, aí vocês podem ficar aqui com a professora Glória por alguns minutos, só para fazer aquela avaliação final e depois nós retornamos para essa sala e faremos a leitura da ata, ok? Então, mais uma vez, para quem está entrando agora, boa tarde, sejam todas bem-vindas. E eu passo a palavra, então, e agradeço pela confiança, pela parceria da professora Maria da Glória, e passo a palavra para ela, então. Glória, com você. Eu vou abrir aqui o slide. Enquanto o slide abre aqui, eu gostaria de agradecer imensamente, assim, porque todas essas mulheres que estão aqui, né? A Luciana Hartmann, presidente da banca, é grande parceira de conversas, de arte, de muitas coisas. A professora Neuda Lago, que me acompanhou na época do PGLA, né? Muito importante na minha trajetória, e a professora Ângela, de muitos anos também, de parcerias, uma tradutora que eu admiro muito, e professora, e a professora Josilene também, fizemos doutorado juntas, mais ou menos na mesma época, né? Então, são
são mulheres aí, né, que foram presentes, estão presentes na minha trajetória, né? Então eu fico bastante emocionada de ver vocês aqui. Eu gostaria também de dar boa tarde a amigos e amigas que eu vi entrando, quem eu não consegui ainda nomear, mas muita gente. Eu tenho muita gente a quem agradecer, e às vezes fica difícil até a gente nomear, né, no texto, né? Eu nomeei várias pessoas, e tem pessoas que eu não lembrei, talvez, mas assim, são pessoas que, porque o título, né, da minha peça memorial, né, porque trata-se de uma peça de teatro, um texto dramatúrgico memorial. O título é Na Encruzilhada das Vozes, uma dramaturgia de ensino coletivo. O meu trabalho ele sempre foi pautado pela questão do coletivo, né? E quando eu comecei a escrever, a pensar no memorial, né, que a gente um ano antes a gente já está pensando, né? Eu comecei a pensar como é que eu faria isso, né? Eu gostaria de dar vozes a todas essas pessoas, né? Que me acompanharam, né? Nesse tempo todo, né? Então essa questão das vozes e do coletivo é bem importante para mim. E a encruzilhada, na verdade, é muito inspirada de um autor togolês, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, que é o Kossy Fui, que escreveu uma peça que marcou muito a minha trajetória no teatro, né? Que o título da peça é A Encruzilhada, né? Foi um texto que nós traduzimos com o João Vicente e a Juliana, e que foi publicado pela Temporal. Várias vezes durante a minha peça memorial eu cito o Cossy, cito, inclusive o final da peça, foi inspirado no final da peça dele, né? Então, é isso, né? Essa polifonia, né? Que é a minha trajetória acadêmica, né? Dentro essa peça eu fui construindo como uma peça que tem um preâmbulo, né? O Edouard Glissant tem sido um pensador que nos últimos anos, né, tem pautado muito o meu trabalho, a minha pesquisa, né? Várias orientandas, orientandos que estão aqui, né? A gente tem conversado muito sobre isso, tem pautado. Então, em determinado momento, né? Eu falei, bom, o Glissant pode ser a linha mestra, né, dessa minha trajetória, porque eu acho que eu me identifico muito em muitas coisas, né, que o Glissant desenvolve, né. Então, eu vou partir dessa citação, né, da Poética da Relação, do Edouard Glissant: o pensamento traça o imaginário do passado, um saber em devir. Não se pode interrompê-lo para avaliá-lo, nem isolá-lo para defini-lo. Essa é a grande dificuldade de um memorial, eu acho, né? Não dá para isolar, não dá para interromper, porque as coisas estão acontecendo, né? Elas não pararam de acontecer, né, para eu fazer o memorial, né? Então, esse indevir, né? Essa poética do traço mesmo, do rastro, né? É essencial no meu trabalho, né? Ah, que não parte de um ponto fixo, mas de um entrelaçamento vivo entre o falar pedagógico e gesto poético, o ensino das línguas, literaturas e dos textos dramáticos, a sala de aula em Brasília e o caos mundo de Glissant, né, que é também um dos conceitos do Glissant. A errância e a criolização. Tem uma coisinha bem em cima da última parte dos meus slides, mas deve dar para ler, né? É, Passou o slide? Só. Essa peça memorial, ela está dividida em três atos, né? Eu comecei o primeiro ato, que é o território do coletivo, né? Professora e pesquisadora da UNB, o presente, a sala de aula, as orientações, o coletivo En Classe En Scène. Eu fui colocando a minha filha como personagem. Eu coloquei um rapisodo, porque em alguns momentos eu não queria eu falar de mim, mas queria colocar um personagem que falasse de mim, que narrasse também a minha história, né? Em terceira pessoa, eu faço até uma brincadeirinha com o Brecht, né? Nesse começo. E, e meus doutorandos atuais, né? As últimas orientações, né? Que eu Poxa, tá fiz. tudo mudo.
E, credo. as últimas, as últimas orientações, os últimos trabalhos. No ato 2 eu faço uma retrospectiva, aí eu volto à minha carreira de atriz em São Paulo, né, que foi na minha juventude, né, e como aos poucos eu fui passando, né, de atriz a professora e pesquisadora, né. Ah, no ato 3 eu volto, né? Entre o ato 2 e o ato 3 é minha vinda para Brasília, e aí eu volto e volto ao presente, né? E aí encerra-se a peça. Deixa eu- Então, o ato 1, professora pesquisadora na Universidade de Brasília, território do coletivo, né? Eu vou falar mais aqui para vocês um pouco de dados, né, quantitativos, que isso faz parte também, né? O coletivo de teatro Anclasse Ensene, que vai pautar praticamente todos os meus trabalhos, né, tanto de pesquisa, porque eu acabei reunindo, né, a parte didática, né, das disciplinas, com o coletivo de teatro, que é também uma ação de extensão, e a pesquisa. Então, a maioria das peças que os meus orientandos e orientandas dos trabalhos de pesquisa, dissertações e teses também foram obras que a gente encenou, né? No começo eu falo de algumas exceções, né, de orientantes que trabalharam romance ou poesia, né? O João Vicente, por exemplo, que é meu parceiro de tradução, trabalhou romance, a Karine Souza, que eu vi que entrou aqui, trabalhou poesia, mas a grande maioria dos trabalhos foi em teatro. Então, nesses 16 anos, né, do coletivo e da minha entrada na UNB, porque eu criei o coletivo assim que eu entrei na UNB, eu entrei em finalzinho de 2009, em 2010 a gente já começou, então foram mais de 30 peças montadas, né? Dentro dessas peças, muitas leituras, né? A grande parte de alguns anos para cá foi de leituras dramáticas, né? Porque a gente percebeu que era muito complicado o pessoal decorar e tudo, a gente tinha pouco tempo de trabalho, né? Então a gente começou a partir para as leituras, né? Esse trabalho ele sempre foi multilingüe, né? A grande maioria do que eu orientei, do que eu escrevo é francês. Muita coisa a gente faz as peças, as encenações, as leituras em português. Bem frequentemente a gente tem feito nos últimos tempos bilíngue, né? Partes em português, partes em francês. Também já houve experiência, né, da Kimi, com a minha orientanda do japonês, que trabalhou com teatro em línguas japonesas, e mais recentemente Libras, né? Eu tive dois orientandos, né? Doutorandos surdos que fizeram teatro em Libras, e agora estou com uma orientanda também surda, então a gente tem trabalhado com essa perspectiva também do teatro bilíngue, português e Libras, né? Em sua maioria, são dramaturgias africanas e caribenhas, né, como o eixo central, mas com essas exceções que eu citei. E nós temos um canal no YouTube, na verdade tem dois canais, tem um canal meu, que tem o meu nome, e tem o nome do meu grupo de pesquisa, que se chama LEDRAC, Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas. A gente tem esses dois canais e a gente procura o máximo possível sempre estar colocando colocar as peças, as leituras dramáticas disponíveis no canal. Só para citar alguns autores, né? Não são todos, mas só para citar alguns. O primeiro autor que eu comecei o meu trabalho lá em 2010, né? Na verdade, eu descobri esse autor quando eu fui me preparar para o concurso da UNB. Eu queria falar sobre teatro e queria um autor africano porque o que me levou para o teatro africano, na verdade, foi o estudo do Bernard Marie Cortés, que foi meu objeto de tese de doutorado, né? O Cortés tinha
tinha uma admiração muito grande pela África e pelos povos africanos, né? E isso me levou a começar a procurar, né? E nessa ocasião eu cheguei na peça Catarses, né, do Gustave Capot, que acabou sendo o primeiro trabalho, né, do nosso coletivo. Depois teve A Petite Pierre, A Mãe Cedo Demais, La Mère Trotteau, e aí muitas e muitas outras, né? Um outro autor que eu já citei, que é o Cossier Fui, que é um autor também do Togo, né? O Gustave Capot vive em Paris, hoje ele se mudou para Estrasburgo, e o Cossé-Fui vive na cidade de Nantes, na França. E o Cossé-Fui com a Encruzilhada, né? E que foi publicado pela Temporal, como eu citei. O Kofi Kuaule, que é da Costa do Marfim, eu trabalhei com 3 peças do Kofi Kuaule no meu último pós-doc, que foi feito com a professora Sylvie Chalai, da Sorbonne Nouvelle. Mais recentemente, eu tenho trabalhado com o M. Césaire, né? Teve a tradução da peça Uma Temporada no Congo, né? Que ganhou o prêmio de melhor tradução. E, mais recentemente, o ano passado, a gente publicou, junto sempre, essas traduções publicadas pela Temporal, sempre com o João Vicente e a Juliana Mantovani, e Os Cães Se Calaram, né? Que foi a última que foi publicada no ano passado. Tem também o Barbara Lincoln, que foi tema da tese de doutorado da Tainara. Teve a peça Hilda, né, Marie Didier, que foi trabalhada porque eu ofereço disciplina de literatura francesa teatro, e como nós temos aula 2 vezes por semana, uma aula é mais teórica, a gente fala sobre teoria do texto dramático, lê algumas peças, mas toda quarta-feira, né, o segundo dia de aula da semana, a gente prepara uma leitura dramática, né? E Hilda foi uma das últimas peças e que tem tudo isso tem disponível lá no canal. Em termos das orientações, né, foram 25 mestrados defendidos e 13 doutorados defendidos. Hoje eu tenho ainda 2 doutorandas e um doutorando que estão aí na época da qualificação, aí no meio da tese, né? Algumas pesquisas que eu acabei citando, né, que eram os primeiros personagens que apareceram, né, na minha peça, que é da Verônica, que trabalha com o Ruanda 94, o Rogan de mestrado, que trabalhou com o MC Zé, a Karine Souza, que eu citei, que trabalhou com poesia, Lucas e o Amarildo, do Teatro Surdo, a Rosana Correia, que foi minha orientanda, eu acho que eu vi a Rosana entrando aqui também, que foi a primeira orientanda que trabalhou realmente uma tese de doutorado sobre o Gustave Capot e que pegou, assim, a obra toda do Gustavo até 2019 ou 2020, que foi quando ela terminou a tese, né? O João Vicente, Femininas Áfricas, Tainara Lourenço, Werberling, então, muitos outros, né? Mas só para citar alguns, né? Então, como eu falei, teve, né, em relação aos prêmios, né, a gente tem que fazer um pouco de propaganda também do que a gente recebeu. Então, teve uma temporada do Congo, né, da Embaixada da França. Eu também recebi uma condecoração do Ministério da Educação francês, que se chama Palme Académique, né? E né, essas traduções que eu já citei, e produção acadêmica foram mais de 35 artigos publicados, 32 capítulos de livros, 5 livros organizados e muitas comunicações e palestras. Aqui, né, nesse final de primeiro ato, que a gente está terminando o primeiro ato, eu coloquei aqui alguns cartazes, né, que foi esse do Cartazes, né, do Gustave Capot, que a gente preparou durante o ano de 2010 e apresentamos. Em geral, a gente apresenta na Semana da Francofonia, né, na Journée da Francofonia, a gente sempre dá um jeito de apresentar alguma coisa, né, nessas ocasiões, né?
Então, teve Catarse, A Petite Pierre, La Mère Trop Tôt, Crepúsculo do Tormento, que era um romance da Leonora Miano, que inclusive foi uma das autoras que o João Vicente trabalhou na tese dele. A gente fez, né, com ele, inclusive, com o coletivo, a gente fez em português, nós adaptamos, traduzimos e adaptamos o romance para teatro. E foi a primeira experiência que a gente teve com teatro surdo, teatro bilíngue, né, na verdade. Então, a moça que está aqui no cartaz era uma moça surda e que fez parte também dessa montagem, né? Eu vi a Roberta Cantarella entrando também, eu agradeço a presença, e a Roberta Cantarella também participou com a gente, acho que ela estava chegando aí na UNB, e participou com a gente desse momento, né? Teve Tactique à la Rue de Penguin, que é também do Gustave Capot, A Encruzilhada, do Cossier Fouy. A última peça maior assim, que a gente fez foi Mãe d'Água, contra a Fada Carabossa, que foi a tese de doutorado da Johanne, que eu também vi chegando aí, e Mãe d'Água contra a Fada Carabossa, do Patrick Chamoiseau. Foi uma experiência bem interessante. A gente chegou a apresentar lá no Anfinove para um público enorme de adolescentes que vieram assistir a peça. O Luca estava tocando Teremin, era personagem, eu também vi o Luca entrando aqui. E foi bem interessante esse trabalho, né? A Reste Rimage, que é uma outra peça do Gustave Akakpo. Aí, né, nesse momento, eu termino o ato 1, eu mostro os cartazes, né, mostro fotografias das peças, e aí eu faço meio uma retrospectiva, né, de tudo, da minha infância, eu conto um pouco de fatos familiares, né, aí eu faço essa volta, né, essa travessia aí, né, para o passado também, e... contando de um mito familiar, né? Eu até coloquei um poema que eu escrevi na época. Eu pensei, vou ler o poema, mas aí eu falei, não, eu não vou ler o poema, que eu vou. Se eu for ler os poemas, eu vou me emocionar muito, então é melhor. Quem depois quiser ler, os poemas estão na peça memorial, né? Mas existe um mito familiar da minha família, né? O meu pai tinha uma doença psiquiátrica, né? E houve um evento, né? De um pastor de uma igreja evangélica, né? Que, segundo minha mãe, curou meu pai, né? E aí a família se tornou profundamente evangélica, né? Isso marcou muito a minha infância e a minha adolescência, né? Um feminismo visceral e desejo de independência, porque isso eu conto também nesse segundo ato, né, que eu tinha uma família muito tradicional, né, a minha família e evangélica, né, então muito repressiva, com os papéis de gênero muito definidos, né. Eu era a única menina, né? Tenho dois irmãos, o mais velho e o mais novo, então com papéis de gênero muito definidos, né? Então que eu tinha que a menina da casa tinha que servir, né? Faz papel, né? É o papel da mulher de servir. E isso sempre me revoltou, né? Eu nem sabia o que era feminismo, nem nunca tinha lido nada, mas eu tinha alguma coisa dentro de mim que já me levava, né, para esse caminho, né? Em 1979, eu entrei em pedagogia na PUC São Paulo, e lá foi desvendado um outro mundo para mim, um outro mundo possível, né? Que não aquele mundo da igreja, da casa, né? Do patriarcado, da família, né? Então se desvendou um outro mundo possível e para mim foi marcado, né? Eu peguei logo uma palestra do Paulo Freire, que estava voltando do exílio, assim, nos primeiros anos da faculdade, aquilo me marcou profundamente também. Uma professora que eu lembro,
também na PUC, que lia Clarice Lispector em sala de aula, né? E era uma performance, né? E eu fiquei encantada com aquilo tudo. Então, a literatura como esse incêndio mesmo, né? A paixão pela palavra, porque eu, desde pequena, eu gostava de escrever poemas, né? Eu escrevia poemas, né? Fazia acrósticos para os meus irmãos, para os meus pais, para as minhas amigas da escola. Então, mas nunca achava que isso seria para mim, né? Seria possível, né? Tinha um sonho mesmo de ser escritora, na verdade. O meu primeiro sonho era esse. É, Aí eu conto um pouco nesse segundo ato sobre os primeiros cursos de teatro, nos anos 80. Em 1990 eu faço a minha primeira. É preciso dizer que eu sou daquela geração que a gente teve francês como primeira língua estrangeira na escola. Então, tinha o curso primário e depois ia para o ginásio, né? Tinha uma, um exame de admissão, né? E a gente ia para o ginásio. E no ginásio, o primeiro ano do ginásio era francês que se aprendia. Isso eu conto também na peça, e eu tive uma professora que era maravilhosa, né? E as professoras sempre marcam muito a gente, né? E eu fiquei apaixonada pela língua francesa. Então eu queria, e aí comecei a fazer Aliança Francesa alguns anos depois, e a minha primeira viagem para a França foi em 1990 com um amigo que se chamava Fernando Patruccelli, o Patru. E aí eu conto na peça, né, a primeira vez que eu vi o quadro Guernica, que foi uma coisa que me emocionou extremamente. E Paris, né, as escolas de teatro, porque eu fui para fazer teatro, né? Eu fiz teatro na Fundação Boris Vian, no Teatro Épée de Bois, que é na Cartoucherie de Vincennes. A Cartoucherie de Vincennes é onde se encontra o Théâtre du Soleil, que é da Ariane Mouchkine, é um ícone, né, teatral em Paris, né? Então eu tive essa essa experiência, né? E eu tinha tido contato já com o texto Hiroshima Mon Amour, da Marguerite Duras, na Aliança Francesa, com uma professora, e um trecho do Hiroshima Mon Amour era o meu texto de audição, né? Porque eu fiz várias audições, né, na França para tentar entrar nas escolas de teatro e tudo isso, né? E é um texto que até hoje eu uso nas minhas aulas. Com a Adriana Correia, vai fazer pós-doc comigo esse ano. A gente vai trabalhar com Hiroshima Mon Amour. É uma paixão que a gente compartilha, as duas. Enquanto eu estava na França, o meu pai faleceu. Assim que eu fui, foi diagnosticado com um câncer, e foi um câncer muito rápido. E aí, na época, não dava para voltar tão rápido, né? Era aquela complicação das passagens. E aí, no final, quando meu pai faleceu, entre o Natal e o Réveillon, e eu consegui voltar para o Brasil só em janeiro, né? Então, foi bem abrupto, né? Foi uma coisa bem complicada, né, emocionalmente para mim. Mas aí volto para o Brasil e tenho várias experiências de teatro. Eu participei do CPT, né, que é conhecido como CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, experiência traumática, que durou muitos anos para eu me recuperar. O Grupo Tapa, do Eduardo Tolentino, na época eu voltei a fazer francês, um curso que se chama Nancy, e era no prédio da Aliança Francesa do Centro de São Paulo, que hoje, né, não tem mais a Aliança Francesa, e na época o teatro era o teatro oficial do Grupo Tapa, né, do Eduardo Tolentino. É, Depois, com o pai da minha filha, que eu conheci no teatro, o Guilherme, a gente criou um coletivo que se chamava Petit Comité, e nesse coletivo foram as minhas primeiras experiências com tradução do texto teatral. Depois eu fiz mestrado,
e fez sobre tradução do texto dramático, e depois o doutorado sobre o texto dramático e ensino de línguas e literaturas, né? Nessa época do coletivo Petit Comité, eu fiz uma tradução de 3 peças curtas do Jean Cocteau. Então, o Jean Cocteau foi a minha primeira incursão na tradução do texto dramático. E depois eu vou mostrar umas fotos, porque a gente também encenou a peça, né? E depois eu mostro algumas fotos sobre dessa peça, né? Aqui tem um trechinho do poema que eu escrevo um poema para minha filha, né? Eu dediquei meu mestrado, meu doutorado e agora o meu memorial para minha filha. Foi bastante difícil, eu tive abortos espontâneos, eu queria muito ter filho, foi uma coisa bem complicada, mas foi uma felicidade muito grande quando eu consegui engravidar da Sofia. Mas eu tive que fazer um repouso absoluto, porque eu já tinha tido 2 abortos espontâneos, eu fiz um repouso absoluto, e aí, foi uma época que eu escrevi muito, né? Eu escrevi uma peça de teatro, eu escrevi bastante, né, nessa época. E escrevi esse poema, ainda não sabia se era menino ou menina, mas só pus um trechinho, né? Queria mostrar um mundo de alegrias, só de alegrias, mas não posso. Como te poupar da dor se ela faz parte de mim? Eu nem ia poder ler o poema inteiro, então só esse trechinho aqui. Aí, em 1900, isso foi em 1900 eu errei a data aqui, é 97 que ela nasceu. É, e no mesmo ano que ela nasceu, eu resolvi parar de fazer teatro. Eu resolvi, assim, a vida resolveu por mim, né? Porque tem coisas que a gente não resolve, a vida que resolve. E a vida resolveu por mim, porque eu vi que eu ia ter uma filha, né? Eu já estava com, né, a Sofia nascendo, e, ah, e eu precisava mudar de itinerário, né? Na vida, né? Mudar a minha trajetória. E aí eu descobri num jornal, né, na época tinha jornal em papel, né, a gente lia o Jornal da Tarde de São Paulo, um anúncio falando do Citrate, que é o curso de especialização em tradução da USP, né, da FEFELESH. E aí eu encontrei, conheci o Ana Musar, que foi meu orientador no mestrado, né? E depois o doutorado sobre Bernard-Marie Cortés. O mestrado com Ana Musar foi sobre o Valère Varinat, um autor com o qual a professora Ângela trabalhou bastante, né? Traduziu, eu li bastante a tradução da professora Ângela. E conheci a minha orientadora de doutorado, que é uma grande amiga até hoje, né? Que é a Cristina Casadei Pietraronha, né? E aí, o Alan Musar, a Maria Lúcia Pulpo, né, que não pôde estar presente, né, foi muito importante, foi da minha banca de mestrado, foi da minha banca de doutorado. O professor Mário Laranjeira, de tradução poética, né, também foi um mestre muito importante nessa minha inserção no mundo das letras, porque eu era apaixonada pelo mundo das letras, mas, na verdade, eu tinha feito graduação em pedagogia, mas eu sempre li muito, né? Ler era. E eu começo a peça falando disso, né? Falando da leitura, né? Como ler para mim, a literatura para mim sempre marcou a minha vida, né? Desde criança, né? Lendo, eu cito o primeiro romance que eu li, na tradução em português, mas foi um dos primeiros romances mais importantes assim que eu li. Eu era uma leitora voraz quando criança, era A Pequena Fadette, da George Sand. Esse romance marcou a minha passagem, né, para a pré-adolescência, assim. E aí, junto com a aula de francês na escola, isso me fez descobrir, né, e me apaixonar por esse mundo, né, por esse universo da literatura francesa, né.
Mas academicamente, o CITRAT, né, a especialização em introdução, academicamente foi o primeiro mergulho, né, em estudar literatura, estudar os teóricos, né? Até então eu gostava de ler, lia muito, mas foi esse mergulho, né? Então tinha muita coisa para ler, né, nessa época. Aqui, então, eu coloco algumas fotografias, né? Eu criança, né? Que eu falo nesse ato, né? Aqui a gente já está na passagem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ato, né? Então, eu que gostava de ler, algumas fotos aqui, duas fotos que esse meu amigo Patru tirou, né? Lá na França. Aqui o Petit Comité, O Belo Indiferente, o texto do Cocteau, um livrinho que eu fiz de poesia na época. Aqui, do lado do livro, uma foto da peça, né, do Jean Cocteau, O Belo Indiferente. Tinha mais dois textos pequenos, né, eram três textos no total. Aqui, minha experiência de teatro, eu fiz teatro infantil também em São Paulo, então tem essa fotografia. E aqui a última peça, que foi Mandágua contra a Fada Carabossa. Aqui nessa foto tem os adolescentes ali que foram ver a peça. Isso foi em março de 2025, né? Então, eu passo rapidamente aqui a trajetória toda desse ato. Então, o terceiro ato, né, o Rizoma da Criação, autora, tradutora e leitora, né? Então, vou falar rapidamente da trajetória institucional. 2009 entrei no INB, de 2009 a 2020 eu fui do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, do LET, e me credenciei no PGLA, foi quando eu conheci a professora Neuda, quando eu estava no PGLA. Fui coordenadora do PGLA, né, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, de 2012 a 2013. 2015 eu me credenciei no Pós-Lit, né, que é o programa de literatura. E em 2020 eu fui transferida, eu consegui minha transferência, eu pedi, né, essa transferência para o Departamento de Teoria Literária e Literaturas. 2021 a 2023, eu fui coordenadora do Pós-Lit. Eu fiz dois pós-doutorados, um em 2016, meio de 2016 para 2017, com a professora Maria Lúcia Pulpo, sobre jogos dramáticos e práticas cênicas, e 2023, metade de 2023 para metade de 2024, com a Sylvie Chalai, em Paris, na Sorbonne Nouvelle, Paris 3, com bolsa da FAPDF. Aqui só algumas referências básicas da trajetória, né? A teoria literária, o Barthes, Compagnon, Eagleton, Todorov, Jacobson, o teatro Brecht, Boal, Piscator, Meyerhood, Cortés e Camargo Costa, a teoria da enunciação, que é uma das minhas bases teóricas fortes, né? Da minha pesquisa, o Benveniste, Bakhtin, Mechonique, Longuenot, filosofia, né? Só para citar alguns autores, né? Glissant, Deleuze, Rancière, Didier Huberman, Walter Benjamin, Pensamento Negro, né? Que acaba entrando, né, forçosamente na minha bibliografia, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, Leonardo Viana, M. Césaire, e a didática das línguas, que marcou o início da minha carreira, com Beacot, X, Galisson, Besse, né? Para citar alguns autores, né? Eu termino, já estou indo para o final, né? Eu falei que não ia falar muito, mas já estou falando há quase 40 minutos, né? Mas, no final, eu faço um pouco uma reflexão, né? Que tem sido muito forte, né? Principalmente nos últimos anos, né? Por que que eu escolhi esses autores, né? E uma coisa que eu falo desde o início na peça é esse desejo, né, que foi sempre um desejo meu pelo ailleurs, né, pelo ailleurs, né, em francês, pelo um outro lugar que não é aqui, né? Então eu tenho esse desejo, né, do fora, do outro, e eu acabei escolhendo essas dramaturgias, né? E hoje eu me questiono muito, né? Eu sou uma pessoa branca, de olhos claros, né? Então,
o que que me leva, né? E aí eu levanto algumas possibilidades, né? Que é esse meu feminismo nato, né? E visceral, né? Do qual eu falei, que é desde criança, né? Que é uma postura que eu tenho até hoje, que é anticolonialista e anticapitalista, antes mesmo de eu conhecer que esses termos existiam, né? Partindo da ideia da colonização mesmo do corpo feminino, né? Como ponto de partida para compreender outras opressões, né? O rizoma, né? Então eu volto ao Glissant, né? Como resposta, não se trata de ter respostas fixas, mas de aceitar as conexões incertas, sensibilizar para outras realidades, outros mundos, formar pesquisadores e pesquisadoras negros e negras que ocupem as universidades, né? Eu tenho vários orientandos e orientandas que eu sempre digo, né? Vocês têm que ocupar esses espaços, né? Vocês que têm que ocupar esses espaços, né? E a função social da universidade pública, né? Que é isso, né? Que é desvelar as opressões, né? Um compromisso político, né? No desenvolvimento do pensamento crítico, na circulação de ideias e afetos e o direito à complexidade, né? Nós não somos seres humanos simples, né? A complexidade está em nós, né? O que nos leva, né? O que nos motiva, né? O que nos faz acordar de manhã. Então, isso pautou muito a minha vida e a minha vida acadêmica também. Aí eu faço uma última parte, acaba o terceiro ato, né? Meio com uma volta pro primeiro, né? E aí eu tinha feito um preâmbulo da peça, aí eu faço um êxodo também, onde eu vou concluir da menina que lia nas aves, a professora que orienta pesquisas sobre escritas dramáticas, né? Esse, esse Lia nas Árvores é um conto que eu escrevi, eu participei uma vez de um concurso de contos, o conto se chamava De Volta à Casa das Árvores, e eu conto como quando eu era pequena, na Praia Grande, né, que a gente ia para uma casa na Praia Grande, a gente tinha primeiro a casa de uma tia do meu pai, depois meu pai comprou uma casinha, né? Na verdade, comprou um terreno, ele foi construindo uma casinha, e eu gostava, enquanto as crianças brincavam, eu ficava nos galhos das árvores lendo. É, e tudo isso não se trata, então, de uma travessia linear, mas uma encruzilhada, onde muitos caminhos se cruzam, se embaralham, se fecundam mutuamente. Algumas fraturas, né, que me abriram para o mundo, né, a ruptura com o mito familiar, a PUC Clarice, aí da França, o doutorado, a chegada aqui em Brasília, né? E eu me questiono durante a peça também, e no preâmbulo e também no êxodo, né? Do tipo, será que eu tenho direito de escrever um memorial que seja uma peça de teatro, né? Eu fiquei muito me colocando essa questão, né? Durante todos os meses que eu escrevi, né? E assim, eu fiz uma coisa que eu quis misturar dados concretos da minha carreira com a exposição de fraturas mesmo, né? A certeza que não há conhecimento sem atravessamento, e esse atravessamento é de afetos, né? Ele passa pelo corpo, ele passa pelos sentimentos, e que não há pesquisa que não seja de algum modo autobiográfico. Então, aqui é o último slide, né? A cortina se fecha e depois se abre, né? Eu termino um pouco nesse tom a peça. Esse memorial não é um ponto de chegada, é um ponto de passagem. O jogo continua e a encruzilhada permanece aberta. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Glória. Muito bom te escutar depois da gente ter lido, né, o memorial, essa peça de teatro tão rica, tão intensa, tão cheia de referências, né? Enfim, então meu papel aqui é só de mediadora. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para a professora Neuda Alves do Lago, da Universidade Federal de Goiás, a quem eu agradeço de novo pela gentileza em ter entrado aqui, substituindo a professora Maria Lúcia Pupo, que não pôde estar conosco. Professora Neuda, muito obrigada. Então, está com você a palavra. Foi um prazer aceitar
o convite, professora Luciana. Eu cumprimento a você, a professora Glória, as queridas colegas de banca, a professora Josi e a Ângela, as demais pessoas presentes aqui nessa defesa, os familiares, amigas, amigos, estudantes, colegas, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo, e é com muita alegria que eu aceitei o convite para participar dessa banca, porque é uma honra muito grande compor esse momento tão relevante na carreira do Magistério Federal, especialmente diante de uma trajetória acadêmica tão densa quanto de Glória, né? Tão coerente, tão generosamente construída na universidade pública, no campo das letras, na formação de estudantes, na pesquisa, na extensão, na criação coletiva, na literatura, né? E eu recebi essa leitura com grande responsabilidade também, porque um memorial para a professora titular sempre nos coloca diante de uma vida acadêmica inteira em perspectiva, né? E no seu caso, Glória, essa perspectiva ganhou uma forma muito particular, né? Porque o texto que nos foi apresentado, ele não se limitou a registrar o seu percurso, ele criou uma cena de pensamento. Você transformou a memória acadêmica num gesto estético, crítico, ético, né? Bravo, bravíssimo. Então, antes de formular as minhas questões para conversar com você, eu quero registrar a minha admiração pela beleza da composição que você nos ofereceu. O seu memorial, ele nos desloca dessa posição de leitoras de um documento institucional, né? E conduz, eu imagino que a professora Anja, a professora Josi também sentiram isso, essa condução a um espaço de escuta, de montagem, de arquivo, de presença, né? Nós literalmente entramos em uma cena. E essa cena, desde o início, nos leva a pensar o que significa narrar uma trajetória universitária quando se tem o teatro, a tradução, a relação, o coletivo como forma de vida intelectual. Então, eu quero responder aquela sua pergunta, Glória. Sim, você tem o direito. Você tinha todo o direito de escrever assim. E eu gostaria de pontuar alguns aspectos, só levantar alguns pontos do texto. Eu quero começar justamente por Glissant, porque me parece que a presença dele, né, no seu memorial é muito mais do que uma epígrafe ornamental, né? Ele não aparece só como uma chave teórica que você acrescenta de fora. O Glissant, ele está no próprio modo como o seu texto respira, né? A poética da relação aparece ali como um princípio de composição, uma ética de leitura, uma imaginação de mundo, um modo de narrar uma carreira acadêmica e sem submeter essa carreira à lógica da origem única, né? Do centro estabilizador, da identidade transparente. Então, quando você escreve a sua trajetória a partir da relação, você recusa essa narrativa de filiação linear. E eu fiquei encantada, porque o percurso, ele não nasce de um ponto inaugural, né? Que explicaria todos os outros. Ele se construiu como constelação, como uma rede de passagens, né? Uma zona de contato entre línguas, entre corpos, entre arquivos, afetos, cenas, orientações, traduções, deslocamentos, né? E a errância, nesse sentido, também aparece não como uma dispersão, ela é um método, né? A encruzilhada é uma forma de pensamento, ela não é indecisão. E a opacidade você traz não como limite da leitura, como uma condição ética do encontro. Então, essa escolha me pareceu uma das grandes forças do seu memorial. Sou eu ou foi a Neuda que Não, eu caiu? acho que travou um pouquinho a internet da professora Neuda. Vamos aguardar um pouquinho. Foi a minha? Foi, querida.
Agora já voltou? Voltou, tudo bem. Glória, você se lembra o que foi a última coisa que vocês ouviram? Porque eu estou aqui falando normal, Da achando. opacidade. Da Ah, opacidade como sim. condição. Ok. Então, nós até tínhamos combinado isso ali nos bastidores, né, gente? Se tiver algum problema de internet, aqui em Goiânia a gente está tendo. Hoje na UFG a gente ficou sem internet, sem energia. Então, mas aí vocês me avisem, porque eu ouvi quando vocês disseram, acho que foi Luciana, a professora Luciana que falou. Então, vocês podem me avisar que eu paro para esperar, né, o retorno. Então, você falou que eu estava falando sobre Opacidade. a opacidade, né? Então, ficou um bom tempo? Vocês ficaram uns 2 minutos? Não, acho que não foi tudo isso. Ah, ok. Bom, 30 segundos, meu. uns 30 segundos, né? Ok, ok. Então, eu estava falando que sobre. Eu vou retomar. Eu estava dizendo sobre a opacidade que ela não é um limite da Uhum, leitura, ela é uma condição ética do encontro. uhum, E essa escolha me pareceu assim, uma das grandes forças do seu memorial, Glória, porque você toma o teatro não como um tema decorativo, né, uma metáfora externa. O teatro ele se torna o próprio modo de pensamento do texto, né? Então, assim, o público que está aqui nos ouvindo, eu recomendo fortemente, quando vocês tiverem a possibilidade de ler o texto, eu recomendo que leiam, porque a estrutura em prólogo, em atos, personagens, rubricas, vozes, né, imagens, músicas, projeções que Glória escolheu, essa estrutura fez com que o memorial funcionasse como uma ensinação crítica da vida acadêmica. Então, a forma pensa, a forma interpreta, e a forma já nos diz que uma trajetória intelectual se faz por entradas, por saídas, cortes, retornos, deslocamentos de luz, cenas de formação, zonas de sombra, né? Então, eu acho, Glória, que tem muita intelectualidade nessa arquitetura, né? Um memorial convencional poderia narrar sua carreira como uma sucessão de cargos, né? De publicações, de orientações, traduções, os prêmios, os projetos, né? Mas o seu memorial compõe essa partitura belíssima. E cada cena guarda um gesto de leitura, cada personagem traz uma camada da sua formação. E cada lembrança parece ligada a uma prática, uma pessoa, uma língua, uma perda, uma obra, um espaço de ensino, uma criação. Então, a trajetória ela não vem como uma linha reta, né? Ela se revela como rede, uma rede riquíssima, profundamente glissantiana, né, Glória? Ela não busca totalizar a experiência. Eu achei muito interessante a forma que você decidiu apresentar para a gente. E você também não tentou resolver essa multiplicidade em síntese. Você permite que as vozes permaneçam em relação com as suas diferenças, as suas zonas de silêncio, suas fraturas, suas ressonâncias. Então, o seu memorial compreende com Glissant que o conhecimento ele não se possui como objeto imóvel, né? Ele se uhum. partilha, se desloca, se transforma quando encontra outros corpos, outras línguas, outras histórias, né? E nesse sentido, a figura do Rhapsody me pareceu uma escolha de grande força dramatúrgica. Ele entra no memorial assim como uma instância de escuta, de comentário, de deslocamento, e eu gostaria só de pontuar como a presença do Rhapsody impede que a narrativa se feche sobre si mesma, porque ela introduz uma distância crítica entre a experiência vivida e a sua elaboração em cena. Então, no Rhapsody tem uma memória desse gesto épico brechtiano, né? A cena mostra as suas posturas, os seus procedimentos, convida o leitor, o espectador a acompanhar o processo de construção do sentido. Então, o Rapsodo, e aí agora eu estou dando spoiler, gente, quando vocês forem ler o Memorial de Glória, ele não deixa a gente ficar quieto, repousar naquela narrativa linear de mérito, de consagração, né? Ele vai nos conduzindo aos bastidores, aos andaimes da trajetória de Glorinha, de Glória, as escolhas de montagem que tornaram visível esse modo como
uma vida acadêmica se compõe, né? Pelas retomadas, pelos cortes, pelos encontros, né? E eu também achei muito bela, Glória, a forma como você trabalha a noção de personagem, né? Glória não é um sujeito fechado, reconciliado consigo mesmo, né? Senhora absoluta da sua história. Ela aparece sempre em relação com Glorinha, com Sofia, com as suas orientandas, seus orientandos, com os colegas, com as línguas, dramaturgos, cidades, arquivos, né? Ausência. A sua subjetividade acadêmica é coral, ela se constitui por vozes. E eu achei isso interessantíssimo, né? A poética da relação sustenta o memorial desde o preâmbulo. Então, como professora de literaturas de língua inglesa, eu li essa escolha com interesse muito especial, porque ela dialoga com uma tradição crítica ampla, que há muito desconfia dessa autoridade narrativa como um lugar estável. E aí eu pensei em Booth, nas perguntas sobre voz, mediação, distância, autoridade, nas formas literárias que nos ensinam que narrar uma vida exige seleção, enquadramento, montagem, né? Então, toda a narrativa de si, ela envolve uma ética do corte. O que se ilumina, o que permanece nos bastidores, que cena pode representar uma virada, que silêncio precisa continuar como silêncio. E o seu memorial assume essas perguntas sem escondê-las, ele não finge completude, ele constrói sentido por composição. Isso é, na minha opinião, um ponto decisivo do texto, né? O memorial sabe que toda a vida narrada é, em alguma medida, uma mise-en-scène, né? E você explicita isso. E ganha uma densidade crítica grande. E eu também queria ressaltar, Glória, como um ponto fortíssimo, a presença do coletivo no seu memorial. Me perdoe as pronúncias, gente, porque tudo que eu vou falar aqui de francês, lembre-se que eu sou do inglês, tá? Então, perdoe tudo. Mas eu queria falar do Anclasse, Ansan, o Ledrac. Você pronuncia o Ledrac, Ledrac? Ledrac. Ledrac normal, em brasileiro, né? Então, as orientações, as traduções coletivas, as leituras cênicas, os vídeos, os cartazes, as fotografias, você partilhou aqui algumas com a gente, os arquivos digitais, os projetos de extensão, eles são a matéria viva do seu percurso. E aí você desloca o centro da autoria acadêmica, né? Porque a professora que se apresenta nesse memorial, ela cria condições para que outras vozes entrem em cena e outros corpos leiam, traduzam, pesquisem, sinalizem, publiquem, né? Atuem, disputem presença. E para o campo das letras, isso tem uma relevância tremenda, né? Porque a nossa área ainda é muito atravessada por hierarquias persistentes, né? De língua, de cânone, de autoria, de raça, de gênero, de pertencimento institucional, de legitimidade cultural. Então, quando você leva o texto dramático para a sala de aula de francês e você transforma a leitura em prática de corpo, ou quando você faz a tradução experiência coletiva, ou desloca a francofonia de Paris para o Caribe, ou para a África subsaariana, para as diásporas, para o teatro surdo, quando você faz tudo isso que é tão rico, você intervém no modo como a letras imagina os seus objetos e os seus métodos. E isso me interessa muito também pela perspectiva da linguística aplicada crítica, né? O seu memorial mostra que a língua nunca foi, nunca será um território neutro, né? Ela é desejo, é memória, é conflito, é disciplina, violência, invenção, pertencimento, né? E eu achei, assim, de um movimento crítico muito importante o deslocamento que você apresenta. E quando você... E agora eu vou te citar alguns dos que me marcaram, e vai lá o perdão pela pronúncia, né? Do Ra, Cocteau, Conté. Você passa... Né? Você mostra que o francês, ele aparece... carregando o fascínio, né? Essa formação estética, um prazer de leitura, uma vida profissional, porque ele atravessa também Césaire,
Capô, Exuí, Qualê, Mocassonga, e assim, a língua francesa ela não é tratada por você no seu texto como um patrimônio estável, né, de uma tradição metropolitana. Ela aparece como um campo de disputa, de fratura, de criação. E eu considero isso um deslocamento assim crítico muito importante. E isso a gente compreende na linguística aplicada crítica como uma desnaturalização das relações entre linguagem e poder. Então, minha querida, essa descolonização no seu memorial, ela parece se afastar de qualquer pureza identitária, ela se materializa nas escolhas, nos autores, nas línguas, nos corpos em cena, ela se aproxima da relação, né? O pensamento decolonial que atravessa a sua trajetória não está buscando a substituição de um centro por outro, né? Ele se move pelos arquipélagos, pelos rizomas, tem contaminações, tem encontros difíceis, né? Então, eu fiz para a gente conversar, Glorinha, na verdade, eu fui lendo e anotando e queria conversar, e quando eu vi, já estava com 12 perguntas, eu falei, nossa, Glória, as minhas colegas vão me matar. Então, eu escolhi só algumas delas, né, porque assim, eu poderia me estender mais aqui, porque eu acho que a contribuição do seu memorial e da sua trajetória, né, para letras, para a literatura, é muito evidente, Glória. Você consolidou uma prática acadêmica que articula literatura, teatro, ensino, tradução, pesquisa, extensão, com uma coerência tão rara, tão fina. E você abriu caminhos para o estudo das dramaturgias africanas, francófonas, né, em um contexto universitário brasileiro que, convenhamos, temos que ampliar ainda muito, né, os nossos repertórios. E todos esses pesquisadores, as pesquisadoras que você formou em campos diversos, que você mostra nas suas orientações, né, teatro surdo, adaptação intercultural, dramaturgia, direitos humanos, memória, trauma, poesia, diáspora, acessibilidade, tradução coletiva, é muito, muito ampla, né? Você criou arquivos vivos, você produziu livros, artigos, traduções, leituras cênicas. Enfim, o seu memorial honra a universidade pública porque ele mostra a universidade na sua melhor possibilidade. É um lugar de circulação de saberes, de formação coletiva, de disputa crítica, de abertura para o outro. E talvez seja essa a imagem que eu levo do seu memorial. É uma professora em cena, cercada de vozes, e sabendo que nenhuma delas é um acessório. Todas elas compõem a dramaturgia. Então, eu queria, na verdade, eu selecionei das minhas 12 questões, só umas 3 ou 4 para a gente conversar, mas na verdade você já sinalizou todas elas no memorial, eu só estou abrindo mais tempo, né, para você cobrir quaisquer outros aspectos que você queira. Então, vamos falar sobre esse signo de Glissant, né? Porque você abre o memorial sobre o signo de Glissant, especialmente da poética da relação, da errância, da opacidade. Como é que essas categorias estão atuando hoje na sua prática concreta de professora, de orientadora, de tradutora, querida? Vamos iniciar o diálogo? Você quer que eu fale todas elas? Aí você escolhe, todas não, eu posso selecionar umas 4, eu falo para você e depois você escolhe o que você quer fazer? Ou você quer, a gente vai conversando? Como você prefere? Talvez você já fale para a gente não ter que ficar anotando e esquecendo. Não, primeiro eu queria agradecer muito, muito, assim, eu estava com muito medo, isso é verdade. Não da banca em si, porque, mas eu estava com muito medo. Quando eu quando eu quis fazer a peça, né, eu estava muito insegura. Eu falei assim, será? Mas vai sair muito do convencional, né? Não, e assim, eu estava com muito receio, né? E de não ser compreendida, né? De não conseguir expressar aquilo que eu queria dizer, né? E tanto que o Glissant apareceu meio que depois, né? Eu já tinha começado a fazer a peça e tal, e o Glissant meio que. Eu falei, não, mas eu tenho que dar uma linha, né? Eu fiquei com essa preocupação. E aí o Glissant veio, né?
O Glissant está presente, aqui tem várias orientandas minhas que sabem, né, que, até nos próprios títulos, né, dos trabalhos, né, no título do trabalho da Rosana, no título do trabalho da Giovanni. Nós lemos no grupo de pesquisa várias vezes, né, a Poética da Relação, começamos, terminamos, aí depois voltamos a reler, né, não é um texto simples, né, porque ele é um texto teórico e poético, né. Mas eu tento, assim, na minha prática, sabe, eu tento que essas coisas entrem na prática, numa horizontalidade da relação em sala de aula, no próprio modo de trabalhar, que às vezes pode ser meio caótico, né? Toda vez que a gente começa uma peça, os alunos no final falam assim: Glória, a gente no começo acha que isso não vai dar em nada, e depois dá certo, de alguma forma o coletivo, né? Então, essa coisa do rastro, sabe? Então, eu acho que isso está muito na minha vida mesmo, né? E essas categorias estão nos trabalhos, né? Nos trabalhos, isso a gente vê. E na própria prática da tradução coletiva, né? Eu acho que eu gosto dessa prática, né? A gente faz em sala de aula, às vezes, a gente fazia no coletivo, né? Então, assim, eu acho que isso permeia, permeia tudo, né? Na verdade, né? Não só a minha pesquisa, como a minha vida também, né? E só queria comentar rapidinho o negócio do Rapisodo, né? Eu fiquei tão feliz te escutando, eu fiquei emocionada, porque assim, né, você me falou tudo aquilo que eu queria, sabe? Que eu queria expressar, né? Eu fui anotando aqui, não vou comentar tudo, mas assim, anotei muita coisa, porque assim, tudo que eu queria expressar, essa ideia do Rapisodo, do teatro épico, né? Não, eu fiquei emocionada porque, de fato, tudo, sabe? Essa sua leitura generosa e olhando, né? Desse lugar, né? E eu concordo com você, tem tudo a ver com a linguística aplicada à crítica, né? Que era a linha que eu mais me identificava, né? Na época que eu estava no PGLA, né? Então eu fico muito, muito feliz, assim, dessa sua leitura, né? A questão ética, né, que eu acho que é muito importante, os meus alunos sabem, eu sempre trago essa questão para a sala de aula, né, e essa ética, né, que parte dessa reflexão do Glissant, né, do mundo, né, de um caos mundo, né, onde tudo está interligado, né, então o nosso papel está interligado com o papel, né, de cada participante, né, daquela coletividade, né. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Glória, porque foi um deleite ler o seu trabalho. Que maravilha! Eu achei muito bonito perceber que no seu memorial, embora você esteja dizendo que ele entrou depois, né, como direcionamento teórico, mas ele aparece, não é assim só como autor convocado para legitimar teoricamente, né? Ele realmente funciona no seu texto como uma espécie de gramática profunda do seu percurso, né? Então, assim, foi uma escolha acertadíssima, porque a errância, no seu caso, ela não é dispersão, né? Ela é disponibilidade para o encontro. E a opacidade também, ela não é um obstáculo interpretativo. Eu vi no seu texto, e agora na sua resposta, é como uma ética de leitura mesmo, é uma recusa da captura total do outro, e isso tem consequências pedagógicas muito fortes, porque formar estudantes, orientar pesquisa, traduzir texto, isso tudo passa a ser uma prática de relação e não de domínio, né? Que é algo que você fez a vida toda. Então, nesse sentido, o seu memorial me fez pensar que a poética da relação realmente não está só no plano conceitual, ela se materializa na sua sala de aula, né, nas suas orientações, nos seus grupos, no seu coletivo, na forma como você se deixa transformar, né, pelas vozes que você convoca. Muito bem, querida. Agora, sobre o... Eu estou pulando aqui as minhas perguntas todas. Vamos falar, então, um pouquinho da descolonização, da retórica institucional, porque você menciona, né, a descolonização, assim, você sabe que hoje ela circula muito dentro da universidade com
tanto que ela chega a um ponto de comunização que tira a força da própria palavra. Então, eu queria perguntar assim, o que você acha hoje, que cuidados que você considera que são indispensáveis para que a palavra descolonização ela permaneça como uma prática crítica, né? E não se converta só numa retórica institucional. Eu entendo bem, e é engraçado porque as coisas se transformam tão rápido, né? Da época que eu entreguei o memorial para agora, né? Eu já conversei com orientandas, já conversei com várias pessoas e eu concordo com você. Eu acho que hoje virou, né, uma... É porque a gente sempre tem que falar, né, de qual perspectiva eu estou vendo, né? Mas, de fato, né? Quer dizer, e você tem o João Vicente, o meu doutorando, que trabalhou sobre três romancistas mulheres, né, do Togo, do Senegal do Camarões. Ele já propunha um contracolonial, né? Ele já trazia na tese dele, né? Em vez de usar o decolonial, né? Usar o contracolonial, né? Eu acho que isso é um risco muito grande, sempre, né? Da gente, a palavra ou o conceito ele vai ficando tão usado em várias circunstâncias que isso perde a força, né? Perde a força. Então, eu concordo com você. Eu tenho pensado bastante sobre isso, assim. Se nas minhas próximas publicações, se eu vou continuar nessa questão, ou se simplesmente, né, eu vou para a poética da relação mesmo, né? Contracolonial, decolonial, não importa, né? Eu acho que é uma coisa que vai mais para uma coisa propositiva, né? Porque mesmo contra-colonial, você tem o colonial dentro, né? Então, né? E para outra coisa que não tenha, né? Que não seja, né? Que não se refira a isso, né? Porque a gente tem a história que está aí marcada, né? Mas o que fazer para que não caia num esvaziamento, né? E eu concordo com você, que está caindo mesmo no esvaziamento, né? Porque quando falta complexidade, esvazia, né? Eu acho que é por isso que alguns pensamentos, como o pensamento do Glissant, né? Que é um pensamento complexo, aí não esvazia, né? Pelo menos por enquanto não, né? Agora que estamos traduzindo várias obras, né? Tem várias obras do Glissant traduzidas para o português, eu espero que não caia, né? Nesse esvaziamento, mas eu entendo e concordo que acaba se esvaziando, né? O conceito. Sim, mas Glória, eu vi no seu memorial que o seu memorial me parece escapar completamente desse risco, desse risco que a universidade tem, né, de absorver vocabulários críticos e transformá-los em marca discursiva e só, né? Mas, assim, o seu memorial associa descolonização ou contra-colonização a práticas concretas. Então, assim, escolha de corpos, orientação de pesquisas, tradução, formação de estudantes mesmo, deslocamento da francofonia, a abertura a outros corpos e línguas, o trabalho com teatro surdo, a circulação da dramaturgia africana, caribenha. Então, assim, a descolonização no seu percurso, da forma como você apresenta para a gente no seu memorial, ela aparece como trabalho mesmo, não é só uma etiqueta teórica, né? É um trabalho situado, com contradições, com limites, com riscos, com responsabilidades, e é nisso que eu vejo a força crítica dela, dentro do seu memorial. Agora, uma outra pergunta, agora, para a gente falar sobre o corpo, né? O textualismo. Eu vou fazer só essa e uma última, que é pequenininha, tá? Então, o corpo, ele tem uma presença muito forte, né? Claro, no seu percurso, né? Corpo em cena, corpo que fala, corpo que sinaliza, corpo racializado, corpo docente, corpo aprendiz. Então, como você pensa que essa dimensão corporal pode tensionar tradições dos estudos literários que são mais textualistas? Repetindo, né? Como essa dimensão corporal
tensiona tradições mais textualistas, né, dos estudos literários? Eu acho que foi muito difícil no começo. Eu acho que a universidade mudou muito nos últimos 15 anos. Eu acho que no início tinha, né, eu senti esse embate na USP mesmo, né, no meu doutorado, né, mas eu acho que várias pessoas foram abrindo caminho, né. Eu aqui na UNB, eu não citei, mas tem o André que está aqui, o André Luiz Gomes, que é o meu grande parceiro de teatro. Oi, André. É, e que, na verdade, a gente trabalha muito juntos, já fizemos vários trabalhos juntos, e o Quartas Dramáticas do André, e o Antwassen, que é o meu, né, eu cito, né, também no memorial. Então, eu acho que eu me senti muito apoiada. Eu me sentia menos apoiada na linguística aplicada, porque você sabe do meu programa na época, né? Então, mas hoje, né, graças ao André, graças à Luciana, das Cênicas, né, tem amigas queridas, né, das Cênicas com quem a gente conversa muito, troca muitas ideias, né, então eu acho que isso foi, o processo foi ficando mais tranquilo, né? Eu acho que é isso, as pessoas chegam na vida da gente também, né? De uma forma tão inesperada, né? Ou esperada, né? E de repente, né? A Luciana Hartmann começou a fazer parte da minha vida também, e a Alice Stefânia e o André, então aí a coisa foi se tornando orgânica praticamente, né? O que poderia ser, no início, as pessoas questionavam muito o fato das dramaturgias africanas, mas hoje isso também está mais tranquilo, vamos dizer, né? Tá meio até na moda, né? Mas isso no começo era, né? Várias pessoas chegavam para mim, mas por que você não monta Molière, né? Eu tive um parceiro que participou de uma dos Anglo-Saxons. No final do processo, ele me falou: eu achei esse texto muito complicado. Você devia ter procurado uma coisa mais francesa, mais quadradinha para trabalhar. Eu achei muito complicado esse texto para os alunos. Falei, não, mas é para ser complicado mesmo. Que coisa boa isso. Né? É para ser um desafio, não é para ser aquele texto, né? Ocidental, fácil de compreender, né? É, A sua prática, Glória, e eu vejo isso com relação ao corpo também, né? Que muitas tradições, né? Vamos até falar dos estudos literários, elas são formadas em torno, sei lá, da página, né? Da leitura silenciosa, da interpretação textual. E o seu trabalho ele desloca essa centralidade, sem abandonar o texto, né? Mas você mostra que o texto dramático ele pede corpo, voz, espaço, ritmo, relação, né? No teatro surdo, então, essa questão se radicaliza mais ainda, né? A voz e a presença deixam de ser categorias óbvias. Então, eu vejo que o corpo, no seu memorial, ele é produção de sentido. Isso muda tudo, a pedagogia da literatura, a tradução, a crítica, a nossa ideia de leitura. Excelente, minha querida. Eu vou te fazer a última pergunta, que na verdade, é só para deixar para você encerrar para a gente. Pensando na titularidade agora, né, como mudança de luz, né, que novo ato você gostaria de abrir, né, como professora titular agora para sua pesquisa, para seus estudantes, suas estudantes, né, para o campo das letras? Eu gostaria muito de trazer a música mais, né? Eu falo um pouquinho isso no terceiro ato, né? Eu gostaria de trazer a música mais, mas eu sinto que eu estou ficando cada vez mais introspectiva, sabe? Então eu não sei se também eu não vou mais para um caminho de escrita pessoal minha, né? Eu tenho, né? Eu sempre gostei de escrever uma coisa mais subjetiva, né? Eu às vezes brinco com os alunos, eu quero ter tempo para escrever menos artigo e mais
coisas minhas, né? Poesia, principalmente, e dramaturgia, né? Eu tenho umas pequenas coisas já escritas, né? Mas eu queria, ao mesmo tempo que eu gostaria muito de trazer a música mais, né? E que a gente tem tentado nos últimos, tanto que eu me preocupei na dramaturgia de pôr uma trilha sonora, né? Para uns pedaços, né? Chamar uma música aqui, outra ali, né? Então, isso é uma coisa que me interessa bastante, né? É, mas uma escrita mais criativa mesmo, né? Tenho proposto bastante em sala de aula, né? Escrita criativa também. Então assim, eu tô aí aberta também para esse momento, né? Eu acho que um lado meu de introspecção de mais 60, né? 60 a mais, né? Querendo uma coisa mais quietinha, mais introspectiva, mais, né, eu com o papel. E também uma coisa do coletivo trazendo talvez mais a música, né? Sim. Olha, Glória, você falou que você está mais introspectiva, você senta mais. No seu memorial, o que eu pude ver, na verdade, a carreira não chega nesse, é um repouso monumental, né? Ela permanece em movimento. Eu vi isso no seu texto e nos seus olhos, e mesmo na sua fala aqui, né? Então, essa imagem de mudança de luz me parece muito adequada, porque a cena continua, né? É só que Ah, outro foco se acende. Então, a titularidade ela pode agora ser pensada como uma responsabilidade ampliada, né, diante da universidade pública, os seus ah, estudantes, né, seus coletivos, os campos, tantos que você já ajudou a abrir. Então, eu gosto de pensar nessa ideia que o seu memorial não encerra uma trajetória, ele está só reorganizando a luz sobre ela. reorganizando. E quando reorganiza, isso nos permite imaginar, né, o que ainda pode entrar em cena. Que seja tudo muito belo, querida. Muito obrigada pela Eu honra. que agradeço muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Professora Luciana, devolvo então a palavra a você. Muito obrigada, professora Neuda. Muito bom também escutá-la. Glória, você quer comentar mais alguma coisa em relação ao que a professora Neuda Na apresentou? verdade, eu anotei tanta coisa, mas assim, a gente podia marcar um café a próxima vez que você vier a Brasília ou que eu for para Goiânia, porque foi tão assim, eu me senti tão ouvida, sabe? Que foi um prazer, né? Ouvi-la, né? De eu me sentir ouvida, né? De que chegou, né? Eu acho que é isso que a gente quer também, que chegue no outro, né? Então, tá ótimo. Então, muito obrigada de novo, professora Neuda, Glória também. Então, já consideramos as respostas dadas. Então, como nós combinamos no início, vamos fazer um intervalinho. São 8 para as 4. Eu acredito que assim, 10 minutinhos, né? 4 horas, 4:02, a gente retorna aqui, então. Tudo bem? Eu vou parar a gravação, pausar, né? E depois nós retomamos. Vou parar. Isso. Obrigada. Ok. Então tá, já voltamos.